Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Suplicamos, ó Senhor, pela tua igreja, abençoe e guarda os nossos irmãos que estão conosco. Opera maravilhas na vida dos meus irmãos, guardando, Senhor, crianças, jovens, adultos, os teus ministros. Pai querido, guarda os meus irmãos. Opera, Senhor, no nosso coração. Nos dá alegria de servir, alegria de viver. Nos dá, meu Senhor, disposição, graça espiritual para proclamar os teus atos poderosos. Guarda, Senhor, cada um. Abençoa os nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, os nossos seguidores. Abençoa, meus senhores, que terão contato com as nossas publicações. Guarda a tua igreja, meu Senhor, na cidade e no campo. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1554, ano 32. O nosso tema hoje, meus amados irmãos, a religião e a fraude. A religião, ela é praticamente uma necessidade humana. As pessoas precisam acreditar, conforme pensam é assim. As pessoas precisam acreditar em alguma coisa. O ideal era acreditar no que tivesse sentido. Mas a religião cria determinado sentido, cria ilusões, cria aparições. A religião faz as pessoas acreditarem no que não serve. Por isso é o nosso tema, a religião e a fraude. A fraude religiosa, ela é uma espécie de recurso que os religiosos lançam mão para enganar o público. É uma coisa absurda, é uma coisa terrível, é cruel, é um mal muito grande que se faz ao próximo. Agora, por causa dos interesses, isto é comum e muito cruel. Porque, conforme o ensinamento da Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus disse: não tema os que podem matar o corpo e não pode fazer mais nada, mas temei aqueles que podem matar o corpo, temei aquele, referindo-se a Deus, temei aquele que pode matar o corpo e sepultar ou lançar a alma no inferno, ou seja, aquele que sabe que tem o poder e sabe julgar. Acontece que a religião fraudulenta, ela nem mesmo sem matar o corpo, mesmo assim sepulta no inferno. É um texto muito difícil para nós, mas nós vamos nos debruçar sobre ele. Juízes capítulo 17, versículos 7 a 13. O tema é este assim: a fraude, a religião e a fraude. Então nós vamos ler e vamos orar e aprender juntos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Levi, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pôs a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe respondeu Mica: fica comigo, ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata,
e vestuário e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Louvado seja para sempre o nosso Deus pela leitura em sua santa palavra. Bendito Senhor, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, obrigado pelo teu grande amor, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela manifestação do teu poder para iluminar, Senhor, o nosso coração e clarear, Senhor, o nosso caminho. Pai bendito, Senhor da glória, ouve as nossas orações. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a decadência espiritual na nação de Israel aconteceu em vários momentos. Depois da morte de Josué, o texto é muito claro, dizendo que aquela geração não conhecia o Senhor. Tinha só notícias. Olha, Deus operou milagres no deserto, lá no Egito, na saída do Egito, e no deserto, e na entrada em Canaã e tal. Mas morreram aqueles que experimentaram realmente o poder de Deus e ficaram aqueles que não tinham experiência mais profunda com Deus. E começou a haver uma espécie de religiosidade. Era religiosidade, não fé. Neste primeiro versículo da nossa leitura diz: havia um moço de Belém de Judá. Ele era residente ali, em Belém de Judá. Belém era uma herança da tribo de Judá. Não era ele que era da tribo de Judá, era Belém, que era uma parte, era herança, era território da tribo de Judá. E ele era levita e peregrinava ali, peregrinava em Belém, na terra de Judá. Ele era da tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha herança. A tribo de Levi não teve herança formal. Então, eles tinham como se fosse um pequeno lote, uma pequena área, um espaço para morar e produzir ali algum alimento e criar algum animal. Mas não tinha herança. Era apenas o lugar para morar. Bom, o versículo diz que ele peregrinava ali. No versículo 8 vai falar dele saindo, partindo de Judá. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente, onde houvesse alguma vantagem. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, olha a terceira tribo envolvida. Ele era levita, residia em Judá, precisamente em Belém, e agora estava na montanha de Efraim, na região de Siquém. Ele estava na montanha de Efraim. Ele foi até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Enquanto ele se dirigia procurando este bem-estar, ele chega a uma residência, ele chega na residência de Mica,
que nós não sabemos, o texto não expõe, mas tudo leva a crer que era um efraimita. Tudo leva a crer que Mica era um efraimita. E ele recebe, era muito comum os judeus de qualquer das tribos fazer a hospitalidade, praticar a hospitalidade, receber alguém. Eles se identificavam fisicamente, visualmente, se identificavam através da saudação e da linguagem, e o Mica deu apoio, deu guarida, na linguagem aqui do nordestino, arranchou, arranchar vem de rancho, pequena estrutura, geralmente em sítio, em propriedade rural. Então, o Mica arranchou o levita e na conversa lá, de onde você é, de onde você vem? Aí ele disse, eu sou levita, venho de Belém, de Judá. E vou peregrinar, saí para peregrinar. Vou peregrinar onde quer que achar comodidade, onde for conveniente, onde houver vantagens. Aí o Mica diz para ele, você está no lugar certo, eu estou precisando de alguém. E você pode ser esse alguém. O Mica disse para ele, fica comigo então. Fica comigo. Sê-me por pai e sacerdote. Era um conceito na antiguidade que o sacerdote, pelo bem-estar que buscava para aquela família, pela oração que fazia, pela proximidade, a suposta ou real proximidade com Deus, fazia este sacerdote desenvolver interesses pelo bem-estar daquela família. Portanto, Mica diz, então fica aqui como se fosse meu pai, fica aqui como pai sacerdote para minha casa. E começa a falar das vantagens. Mas olha como era difícil o dinheiro na época. E cada ano te darei 10 moedas de prata. 10 moedas de prata, o salário anual. 10 moedas de prata cada ano. Te darei 10 moedas de prata. Você não vai pagar nada pelo sustento. Você vai ter o vestuário, a vestimenta condizente com o ofício. Fica aqui. Aí o levita, consegui o que eu queria. Comodidade, dinheiro, apesar de pouco, 10 moedas de prata por ano. 10 moedas de prata, o vestuário, que ele não ia ter que gastar as suas moedas de prata para comprar roupa, o alimento, que ele não ia mexer no seu dinheiro para poder se manter, e estamos conversados. O levita entrou na casa do Mica para ser realmente sacerdote. O versículo 11 diz, e consentiu, ou seja, conversaram, houve a proposta, houve a aceitação. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, com Mica, e o moço lhe foi como um de seus filhos. O Mica parece ser uma pessoa com certa idade, o levita era jovem, ao ponto de ser comparado com um dos seus filhos,
liberdade e pela participação nos assuntos familiares, pelo, digamos, o bem-estar ali que ele almejava ou demonstrava almejar pela família de Mica. E o homem consentiu. O versículo 11 diz que ele consentiu e ficou ali, aquele moço. Consentiu o levita em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Era a religião, o interesse pessoal e um serviço contratado. No versículo 12, aí começamos a ver a manifestação religiosa lá. E Mica consagrou o levita, ou seja, ele já chegou ali com alguma experiência, agora ele está tendo uma espécie de consagração exclusiva para a família do Mica e para executar aquele culto ali pervertido. O Mica consagrou o levita e aquele moço lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Ele aceitou a proposta, que eram 10 moedas de prata, vestuário e alimento, ficou ali, foi consagrado, dando, portanto, a entender para toda a comunidade que aquela pessoa era oficial, e ele, portanto, ficou junto da família do Mica. Ele ficou junto à casa, ficou junto ali para defender os interesses daquele religioso. Aí o grande erro, o grande mal, que é a fraude religiosa, e o próprio Mica, o fraudulento, aquele ídolo que ele tinha ali era resultado de uma maldição. Ele, a mãe dele, uma mulher de idade, claro, que tinha dinheiro, ela sentiu falta de uma certa quantia e foi avaliar e começou a espraguejar quem era o ladrão. E ele se apavorou com aquilo, foi justificar para a mãe que estava com aquela importância e ela não quis mais, mandou fazer um ídolo. Portanto, a fraude religiosa, a religião e a fraude envolve a desonestidade, envolve o interesse, no caso dele que queria realmente o alimento, o vestuário e o dinheiro, e o próprio Mica, agora iludido com aquela presença de aventureiro na sua casa, e ele diz no versículo 13, agora sei que vai dar tudo certo. É uma musiquinha de alguém que morreu. Agora eu sei que vai dar tudo certo, porque Deus vai me fazer bem por causa deste sacerdote sem futuro. O sacerdote foi consagrado pelo próprio Mica. O versículo 12 diz, e Mica consagrou o levita. Mica foi quem consagrou esse levita para ser idólatra na sua própria casa. E agora o Mica diz, eu sei que agora eu vou prosperar.
agora eu serei abençoado, agora vai haver uma maravilha de manifestação da graça de Deus por causa deste levita, por causa deste homem, esta presença. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Agora eu estou arrumado, porque eu tenho um levita comigo. O último versículo aqui. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, o Senhor me fará prosperar. O Senhor vai me fazer um vencedor, porque eu tenho comigo um levita. Então, meus amados, nós vemos aqui que era fraude. A imagem tinha sido feita com dinheiro devolvido. O Mica devolve o dinheiro para a própria mãe, porque ela estava praguejando quem tinha causado o desfalque. E depois, este mesmo homem, agora na casa do Mica, este levita na casa do Mica, se sujeita à proposta nociva de ser sacerdote e pai daquela família, como se realmente fosse um pai para aquela família, para justificar ali o que eles faziam, porque era a religião fraudulenta. E eles combinaram e ficaram ali, um servindo ao outro. O levita consentiu em ficar na casa de Mica por causa da proposta do próprio Mica, que era vestimenta, alimento e 10 moedas de prata cada ano. Agora, meus irmãos, por que até mesmo Jesus se admirou da fé da mulher cananeia e disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Na verdade, nós encontramos aqui a religiosidade e a fé. A fé existe sim, as pessoas desejam se aproximar de Deus, desejam crescer, desejam entender e até mesmo adotar, se render, se encurvar diante do Senhor por causa de uma chamada. A chamada para evangelizar, para fazer aquilo que é conveniente ao Senhor e ao seu povo. Mas, irmãos queridos, existia a fraude. Era um homem procurando comodidade para si. Ele parou nas promessas ali. O Mica disse: você não precisa sair daqui. Você fica aqui, vai ser aqui colocado como um dos meus filhos, enquanto, em termos de honraria, você vai estar no topo como sacerdote e nós vamos ver no final. A alimentação está garantida, o vestuário, as vestimentas sacerdotais e do dia a dia, e 10 moedas por ano. A religião e a fraude se combinam. A fé e a fraude não se combinam. A fé expressa realmente a confiança através da palavra, enquanto a religião expressa confiança mediante qualquer
qualquer meio. No caso do Mica, uma casa de deuses, um deus fabricado com dinheiro roubado e devolvido já sob maldição, e o indivíduo que queria comodidade. Foi assim, é assim, será assim. Louvamos ao nosso Deus porque temos, meus amados irmãos, no próprio Senhor o lenitivo para a nossa vida, o refúgio, a segurança, o conforto. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus guarde o seu povo, que o Senhor guarde você. Que cada um de nós sejamos abençoados, poupados e jamais venhamos ceder a este tipo de tentação, a fraude religiosa. Hoje a nossa intercessão, meus amados irmãos, é pelos pastores enfermos. Pastores enfermos, tem muitos. Claro, é uma geração que envelhece, vai envelhecendo, vai ficando, vai perdendo a saúde, perdendo o vigor, perdendo as forças. Alguns estão doentes, gravemente feridos, e nós vamos orar pelos nossos pastores que não pastoreiam, pastores que já estão sem condições físicas para o ofício. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado, meu Senhor, pelos nossos amados irmãos e amigos. Suplicamos, Pai, pela igreja na cidade e no campo. Guarda a tua igreja, guarda os teus servos, sustenta cada vida com a tua mão forte e poderosa. Ó Senhor da glória, ajuda-nos, prepara-nos, ó Senhor, para te servir. Guarda os nossos irmãos. Meu Senhor, tu conheces os teus servos que trabalharam, que construíram, que viajaram, que visitaram, que consolaram aqueles que estavam tristes nas perdas humanas. Ó Deus, na dificuldade com a saúde física, ó Deus, abençoa os nossos irmãos, dá graça, Senhor, à tua igreja. Pai bendito, memorial da oração, cada nome, Senhor, socorre. Ó Deus, manifesta a tua graça na vida da igreja. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.